definida então a revisão da vida toda no último dia 1º de dezembro, agora passado, eu venho aqui para poder contar para vocês tudo que a gente precisa saber sobre essa revisão, se ela é vantajosa, se ela não é, quem tem direito, quem não tem direito, como que funciona, que documentos que você precisa, quais os cuidados tomar nesse momento e, principalmente, todos os detalhes importantes para você que é aposentado, pensionista ou teve uma aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, qualquer benefício desse que eu mencionei entre novembro de 1999 até novembro de 2019. Nesse vídeo eu vou te contar todos os detalhes para que você tenha uma revisão da vida toda favorável para que aumente a sua renda mensal e você ainda tenha direito de receber atrasados. Eu sou André Coelho, fica comigo que eu já te conto tudo. Gente, eu quero primeiro explicar para você de forma rápida, porque aqui no canal você vai encontrar outros vídeos explicando detalhadamente o que é a revisão da vida toda. Inclusive eu vou deixar aqui no card, aqui em cima para você, um exemplo claro do que é, como que funciona, toda a parte teórica para você que quiser entender isso. Mas, para que você não fique sem nenhuma resposta nesse momento e que consiga entender essa situação da revisão da vida toda, é o seguinte: em 1999 foi criada uma lei, vou botar aqui embaixo o número da lei para você direitinho para você saber, pelo Fernando Henrique Cardoso, delimitando, criando uma limitação, como se fosse uma regra de transição para novas aposentadorias a partir de novembro de 1999, que dizia o seguinte: as pessoas que aposentassem a partir daquele momento, as suas contribuições até julho de 94 seriam computadas como fator de tempo de contribuição, mas os valores dessas contribuições ficariam de fora da contagem para apuração do valor da aposentadoria da pessoa. Ele justificou essa legislação dizendo que seria uma compensação pelos benefícios que o Plano Real trouxe, entre outras justificativas. O que a gente sabe que é tudo balela, porque, na verdade, pensa comigo, se uma pessoa contribuiu, pagou por um seguro, ou por um benefício, ou por uma aposentadoria para que ela fosse desfrutar mais tarde, ela então não poderia fazer um cálculo, não poderia ser feito um cálculo posteriormente sem levar em consideração aqueles valores que a pessoa efetivamente pagou. E foi isso que aconteceu com quem teve aposentadoria ou pensão por morte ou qualquer outro benefício, auxílio-doença, auxílio-acidente, enfim, todos os benefícios programáveis que a gente chama do INSS. E preste atenção, porque essa revisão não cabe para servidores públicos, ok? É só para o pessoal do INSS. Então, para que você entenda bem isso daí, as pessoas que aposentaram ou são pensionistas, né, ou esses outros benefícios que eu falei, a partir de dezembro de 1999 até dezembro de 2019. Por que dezembro de 2019? Porque em novembro de 2019 nós tivemos aí a última reforma da Previdência, que limitou essa situação da revisão da vida toda com relação a esses cálculos. Bom, visto isso, nós temos que entender que há algum tempo já houve um processo, iniciou-se um processo judicial questionando a constitucionalidade dessa lei de 1999, e esse processo foi parar no STF. Teve, no início desse ano, em março, um julgamento que foi favorável aos segurados, e aí vocês vão se lembrar, depois houve uma modificação de ministros lá no STF, com a entrada do ministro Nunes Marques, que fez um destaque lá, embolou um pouco a situação, mas aí o próprio STF, posteriormente, voltou atrás e disse que a votação deveria ser reiniciada. A votação foi reiniciada e o que aconteceu na prática é que os votos permaneceram o mesmo, inclusive foi levado em consideração o voto do ministro Marco Aurélio, então aposentado nesse meio tempo. Dessa forma, o STF considerou inconstitucional essa legislação que eu apontei para vocês agora há pouco e deu ao INSS um indeferimento no seu recurso, que estava sendo julgado lá no STF, dando então favoravelmente aos segurados a possibilidade de se refazer os cálculos das suas aposentadorias, pensões, auxílios-doenças
e, enfim, todos esses benefícios. E aí o que precisa ser feito agora? Quem tem direito? Pessoas, que se aposentaram ou têm pensão por morte, ou que gozaram de auxílio doença ou auxílio acidente, qualquer desses benefícios que necessariamente deveria haver contribuição por parte do segurado, podem ser revisados, tá? Mas aqui vai um alerta importante para vocês. Nem todas as pessoas vão ter, com essa revisão, o seu benefício melhorado. E você tem que ficar muito alerta com isso, porque tem muito aproveitador nesse momento querendo ganhar algum dinheiro em cima da ingenuidade das pessoas. A primeira coisa que precisa ser feita é um estudo de viabilidade técnica, jurídica e econômica dessa revisão. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos carta de concessão, pegamos o extrato das contribuições da pessoa, cópias das carteiras de identidade, alguns extratos, algumas telas lá do INSS, o próprio processo administrativo que gerou o benefício para a pessoa, para que a gente possa entender o que o INSS fez e fazer o recálculo. E esse recálculo, imaginem bem, antes de julho de 94, a moeda era outra, então tem que se fazer a conversão e isso tem que ser feito por alguém que entenda de cálculos previdenciários, porque não é qualquer pessoa que sabe fazer esse tipo de cálculo, de inclusão desses valores, como que se faz esses valores, como que se faz esses cálculos. Então, muito cuidado, muita atenção com relação a isso. Beleza pura? Bom, feito esse estudo de avaliação de viabilidade técnica, jurídica e econômica da revisão, caso, nesse recálculo que é feito através desse estudo, o valor da aposentadoria, do benefício da pessoa aumente com esse resultado, aí sim vale a pena fazer a revisão via judicial. E aí, além disso, todos os cálculos que apontarem para um aumento no benefício mensal da pessoa vão também apontar para atrasados da diferença, então dos últimos 5 anos, é assim que funciona. Então, por exemplo, a pessoa recebe hoje R$2.000 de aposentadoria e com o recálculo, com o estudo, verifica-se que ela pode receber R$4.000. Então, a diferença de 2 para 4 dos últimos 5 anos, com juros, correção monetária e tudo isso, mais vai entrar, então, como recebimento de atrasados para essas pessoas. Eu vou colocar aqui na tela para vocês agora um exemplo concreto que nós fizemos aqui recentemente de uma pessoa que tinha um valor de aposentadoria e qual foi o resultado. Estou mostrando aí na tela para vocês agora qual foi o resultado que ela passou a ter, que a gente percebe que foi bastante favorável para essa pessoa, tanto o valor que ela vai passar a receber, não é, quanto também os atrasados que ela tem direito. Então, nunca faça um processo de revisão da vida toda sem antes recorrer a um especialista, um advogado previdenciário que conheça um pouco de cálculo previdenciário para, nesse caso, fazer essa situação desse estudo de viabilidade para você, ok? Uma coisa também muito importante que eu quero registrar para vocês aqui agora é que, além desses cálculos, não é necessário fazer a revisão via administrativa no INSS. Existe já a possibilidade de se fazer diretamente via judicial, na Justiça Federal, o pedido de revisão para que você tenha direito a essa revisão. O que nós estamos aguardando agora é se vai haver algum recurso do INSS, provavelmente um recurso que a gente chama de embargo de declaração, é um recurso para tentar resolver ou tentar voltar atrás em alguma questão do que foi decidido lá no STF, e com isso a gente também aguarda uma coisa que a gente chama de efeito modulatório por parte do STF. O que é isso? Isso significa o seguinte: muito provavelmente, se o efeito modulatório vier, o STF tem tido o hábito de fazer isso ultimamente com outros tipos de processos, com outros tipos de julgamento. Ele vai dizer que só vai poder ter direito aos atrasados
provavelmente vai ser isso, eu imagino, e muitos outros juristas também imaginam isso, aquelas pessoas que já entraram com processo. Então, quem não entrou com processo pode até fazer a revisão para poder mudar o valor da aposentadoria daqui para frente, mas ela abriria a mão, ela não teria direito, na verdade, aos atrasados. Em alguns casos, como eu mostrei agora há pouco, esses atrasados ultrapassam R$400 mil. Então, é uma desvantagem se você não entrou com a ação judicial de revisão da vida toda ainda. Então, para que você possa fazer isso, é necessário que você tenha aí um profissional, advogado, especialista na área, para que faça esse estudo de viabilidade para você ter certeza se é viável ou não a revisão. E se for viável, ok, dê entrada, porque vai dar tudo certo. Se não for viável, simplesmente não faça a revisão, toca a sua vida normalmente, porque você vai ser feliz assim mesmo, ok? Bom, eu espero que com esse vídeo a gente tenha dado a você aí a possibilidade de entender um pouco melhor o que é a revisão da vida toda, quem tem direito, como que é feita essa situação, os cuidados que você tem que tomar e principalmente o que você tem que fazer nesse momento, o quanto antes, para poder ter direito a essa revisão. A gente aqui no escritório atende o Brasil inteiro, todas as cidades, de forma 100% digital. Eu vou deixar aqui por último, aqui vai aparecer para você aí um vídeo de como que funciona aqui o nosso escritório. E se você tiver alguma dúvida, chama a gente aqui nesse endereço eletrônico, nesse WhatsApp que está aparecendo na sua tela, para que você possa conversar, a gente possa explicar os detalhes para você e poder atendê-lo com a maior satisfação. Se ficou ainda alguma dúvida com relação ao assunto, coloque aqui embaixo nos comentários do vídeo que a gente responde a sua pergunta. Se o vídeo fez sentido para você, esclareceu, deu aí uma abertura na sua mente com relação ao assunto, comenta aqui embaixo também, fala se o vídeo foi favorável para você. E se foi favorável, eu peço para que você deixe o seu joinha, porque isso ajuda o canal e também ajuda com que outras pessoas tomem conhecimento desse assunto. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aperta o sino para receber tudo que a gente publica por aqui semanalmente. E eu deixo para você aqui um grande abraço e até o próximo.